bem, minha gente, vamos iniciar então. Boa noite, todo mundo que está aqui presente, tanto o pessoal da turma quanto o pessoal que veio também assistir a palestra. A gente está no nosso último encontro dessa segunda edição do MIPAC Convida, que é um evento promovido pelo projeto de extensão MIPAC, Metodologia das Práticas de Pesquisa nas Artes da Cena. Um dos focos que a gente teve esse ano foi trazer professores daqui do curso para compartilhar suas experiências de pesquisa com os alunos, principalmente da disciplina, né, no primeiro semestre de metodologia de pesquisa, e nesse segundo semestre, laboratório de pesquisa, mas também com a comunidade externa, e para a gente também, né, conhecer um pouquinho do que cada um dos nossos colegas, das nossas colegas pesquisam e investigam. Então, para hoje, né, temos um convidado, o professor Felipe Quintiliano, aqui do curso. Então, obrigado, professor, por ter aceito o convite, por estar aqui no evento hoje com a gente. E acho que sem muito mais delongas, né, já vou passar ali a palavra para o professor iniciar. Depois que tiver a exposição, né, ou então durante, enfim, aí pode gestar também a forma ali do modo como achar mais interessante, a gente abre para a gente poder comentar, perguntar, tirar alguma dúvida. Só te atualizando também, né, o pessoal agora de laboratório de pesquisa finalizou ali a primeira parte ali das escritas, das pesquisas deles, e a gente entrou numa parte mais agora de revisão, de aprimoramento, né? Então, mas durante o evento foi muito legal, assim, algumas inquietações que surgiram e algumas até referências que o pessoal depois incorporou ali nos textos, baseado no que virou aqui nos eventos. Então, tem sido um momento de troca bem potente, assim, na avaliação sobre o que ele fez desses encontros. Para iniciar, então, professor Felipe, a sua palavra. Obrigado, bom, oi, gente. Sem novidade. Eu odeio câmera e eu odeio slide. Então o slide foi o Gama que fez, é a IA, tá tudo certo. Porque eu me desorganizo com slide. Eu prefiro uma lousa, eu prefiro um slide analógico. Mas enfim, eu vou tentar usar ele e a gente vê o que acontece. Era só para vocês não ficarem olhando só para minha cara. Quando o João me convidou, eu fiquei muito feliz assim, de poder compartilhar essa pesquisa, porque é uma coisa que enfim, me move muito. Eu meio não paro de falar disso. Acabei de escrever um artigo e estava falando de planejamento de aula. De repente, quando eu vi, estava falando de neoliberalismo na escola. E eu queria começar contando para vocês por que eu acabei enveredando por esse caminho. E aí depois eu volto um pouco e vou tentar trazer um pouco para o foco do MEAC, do MEPAC, MEAC amanhã, do MEPAC, que é tentar compartilhar com vocês um pouco a metodologia de pesquisa, que ela é bem sui generis, como eu disse, eu fico o seu Thiago está aqui, ele é bem especialista. E aí eu vou tomar a liberdade de ler com vocês algumas das cenas. E aí depois a gente conversa sobre o que são essas benditas cenas, porque não tem nada a ver com cena teatral. Eu me formei em 2005. E aí eu quis emendar logo o mestrado, não pude porque tive filho, mas um pouco antes de eu saber que eu estava grávida, eu fui bater na porta da minha orientadora e falei, então, estou já querendo fazer um projeto de pesquisa. Ela falou assim, não, você vai dar a cara a tapa no mundo e volta depois de um tempo. E eu, na hora, lógico, não entendi. Falei, poxa, eu podia emendar, né, maluco? Eu era minha orientadora. Podia emendar, mas não deu para emendar, mas 10 anos depois eu voltei e eu entendi o porquê. Assim. Foi muito legal ter ficado esses 10 anos fora para poder, de fato, ganhar estofo para fazer o que eu queria fazer. Mas lá no mestrado, acabou que eu não fui ainda para a escola. Eu sempre, desde o ano da minha formatura, na verdade, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu dei aula na educação básica. Então, no meu aniversário de 18 anos, em 2002, eu comecei a dar aula no 8º ano e desde 3 de agosto de 2002 eu dou aula na educação básica. Esse ano é o primeiro que eu estou 100% fora da educação básica. 100% mais ou menos. 99%, porque eu ainda produzo material didático para a educação básica.
Mas aí, voltando lá, então, eu fiquei nessa trajetória, dando aula de educação básica, mas na época eu dava aula no curso de formação de atores, quando eu voltei para o mestrado. E acabei fazendo o mestrado todo em torno desse curso de formação de atores, pesquisando uma coisa que já me interessava bastante, que eram as questões políticas. E aí é muito legal o Thiago estar aqui, porque eu e o Thiago, a gente tem uma trajetória que se cruza muitas vezes, inclusive do ponto de vista filosófico, né? Então a gente tem cruzamentos das nossas referências vivas e das nossas referências bibliográficas. E aí eu estava ali estudando muito a partir da Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, de origem judaica, e encontrei ali, porque eu fazia parte de um grupo de pesquisa, que o Thiago também fazia parte, com o professor Zé Sérgio de Fonseca de Carvalho, da Faculdade de Educação, encontrei o Jacques Rancière, que é um filósofo franco-argelino que estuda a relação entre política, educação e estética. E aí, ali no final do mestrado, já eu incorporei várias coisas dos estudos do Rancière na minha pesquisa e continuei no grupo. E nessa época, o Zé, e o Thiago fez parte, salvo engano, ele estava traduzindo um texto do Rancière chamado Escola, Produção e Igualdade. E esse texto é um texto que muda a minha relação com tudo que eu fazia antes. Por quê? Porque eu estava na escola, mas a escola não era meu campo de pesquisa. O campo de pesquisa era um curso profissionalizante. Apesar das questões políticas estarem muito internas ali, muito evidentes, eu não estava pesquisando a escola de educação básica. Quando eu terminei o mestrado, eu quis continuar investigando as questões políticas, mas além da educação básica e da escola profissionalizante, a gente, professor de arte, não sobrevive com um único emprego, eu dava aula num projeto da Prefeitura de São Paulo chamado Programa Vocacional, que é um projeto de ação cultural que acontece em toda a periferia da cidade de São Paulo, biblioteca, teatro distrital, centro cultural, CEL. E aí eu estava começando a querer investigar esse projeto. Foi aí que me caiu uma ficha no meio do processo, porque num encontro com o Zé, que era o orientador do Thiago, virou para mim e falou: escuta, você está na escola há tanto tempo, vem no grupo, discute escola com uma super propriedade, e por que você não está pesquisando escola? Por que você está fugindo da escola? E eu falei: acho que eu estou fugindo. E aí eu fui ver que no departamento de artes cênicas, da onde eu venho, não era só eu que estava fugindo. A minha pesquisa eu defendi em 2023. De 2023, 15 anos para trás, ninguém pesquisou escola a fundo no departamento de artes cênicas da Universidade de São Paulo, supostamente a maior universidade do país. É a maior de fato, mas supostamente a melhor universidade do país. E não tinha ninguém se dedicando efetivamente à escola, na Escola de Comunicações e Artes. O Ti estava fazendo outras pesquisas na Faculdade de Educação, mas nas cênicas ninguém estava olhando para isso. E aí, lá no meio desse processo, eu mudei completamente o meu projeto, eu já tinha sido aprovado no doutorado, mudei completamente a coisa e falei: bom, vou pegar a autor à unha. E, de fato, fui pegar a autor à unha. O que aconteceu? Eu fui demitido daquele curso profissionalizante que eu trabalhava no processo de perseguição política. E aí, quando eu fui demitido, era abril, eu dava 11 aulas no oitavo e nono ano. Aquilo não pagava minhas contas, porque essa escola profissionalizante era a maior parte da minha renda. E aí eu comecei a mandar currículo para um monte de lugar. E um outro amigo meu, que também tinha sido demitido lá da SP Escola de Teatro, me mandou uma vaga de consultor educacional. Eu lá sabia o que era consultor educacional, eu achei que era para dar uma consultoria. Eu falei: que chique, vou virar, vou sentar e vou dar um conselho para a pessoa. E quando eu chego, e essa toda a narrativa do primeiro, a minha tese está dividida em duas partes. A primeira parte chama No Reino da Desigualdade e a segunda chama Cenas de Igualdade. Tudo isso que eu estou contando para vocês acontece no reino da desigualdade. Quando eu cheguei lá para fazer entrevista, era um escritório, tipo escritório Google, sabe? Mesa de pebolim, PS4, puff, cama para dormir, sem paredes, um salão imenso sem paredes,
Tipo uma geladeira com Coca-Cola. Assim. Mais esquisito. Aí eu fui entender que, na verdade, era consultor, é o nome que eles chamam para vendedor. E era para ser vendedor de um material socioemocional. Aí eu respirei fundo e falei, vou me divertir nessa próxima 1 hora e depois vou embora. Não vou ficar aqui. Mas vou ficar só para ver qual é e depois vou embora. E aí começam as dinâmicas. E aí faz dinâmica, não sei o quê, não sei o quê, e aí agora estudo material, tem uma palestra, estudo material, prepara um pitch elevator, que é um discurso de vendas em 1 minuto, e vai se reunir com o grupo, vocês vão apresentar, e chega o CEO da empresa, com a gerente comercial. E aí cada grupo vai para dentro de uma salinha, tipo a salinha da coordenação, com uma mesa no meio, e a gente começa lá a apresentar. E tinha um rapaz do meu lado, um sapato mostrando, assim, a imagem do sapato dele, para mim, é muito marcante. Todo de terno, veja, quando eles me ligaram, eu estava dando aula na 8ª série. Todo mundo aqui já me viu dando aula, eu recuso usar calça. Eu odeio calça. Eu estava de bermuda e sandália. Tipo, eu falei, não tem condições de eu ir fazer uma entrevista assim. Por sorte, a escola onde eu dava aula era do lado da casa da minha mãe. Eu corri na casa da minha mãe, roubei uma roupa do meu irmão, que é alguns quilos mais magro do que eu. Na época eu não estava assim tão cheio, mas eu apertei e fui. Na hora, então eu estava assim, tipo um sapatênis do meu irmão, que tem 15 anos a menos que eu. E aí tava lá na entrevista o cara com um sapato lustroso, terno, tipo muito vestido. Começou a vender e eu não aguentei. Eu comecei a rir. Só que, puta, o cara tava procurando emprego. Puta sacanagem. Da minha parte, ri da entrevista do colega. E aí foi pior, porque eu fiz de contato tossindo. Não deu para disfarçar, fiz a minha parte, acabou, todo mundo foi saindo. Na hora que eu fui sair, o senhor fechou a porta. Me deixou dentro da sala. E falou... eu falei, gente, eu nem deixei ele falar. Eu falei, desculpa, errei feio, errei rude, fui extremamente desrespeitoso e indelicado. Tô indo embora, obrigado, foi um prazer. Não, a gente quer te ouvir. Eu falei, não, já quer passar o sermão? Pode, desse jeito. Falei, quer passar o sermão? Pode passar. Tem razão. Eles, não, a gente quer entender. Eu falei, eu sou professor, eu não tenho que estar aqui. Meu pai é vendedor, eu devia ter chamado ele para essa vaga, não eu. Eu sou só um professor de teatro. Por isso a gente quer te ouvir. Aí eu falava, empacou o argumento, ele virou para mim e falou assim, se você estivesse na sala dos professores e esse cara tivesse chegado para te vender, eu falei, não, dá um emprego para ele merece. Ele era vendedor de bala, não de 7 terra, de bala de armamento. Estava indo vender material educacional. Foi meu colega, ele entrou. O nome do meu filho, João Gabriel. E aí ele pegou e falou, não, vamos conversar. Eu falei, você riria? Eu falei, não, nós seríamos como professores mais educados do que eu fui. A gente ia esperar ele sair, ia fechar a porta e ele já de rir. Aí ele não se aguentou, riu também, e já de rir, o senhor, eu caguei, cara. Aí ele virou e falou, não, é importante você dizer isso. Eu falei, tá, mas como eu disse, foi delicadeza, eu não sou desse universo, obrigado. Ele, não, a vaga é sua. Eu falei, você tá maluco? Ele falou, não, o que a gente precisa é de professor, porque não adianta a gente botar vendedor de sapato para fazer isso. Tem que ser professor. Eu fiquei em crise, porque eu falei, puta, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um professor, eu não quero vender, esse material é um absurdo. E eu já estava fazendo disciplina do doutorado, estava fazendo uma disciplina que eu estudava o neoliberalismo. Pausa rápida. Eu venho de um histórico de movimento estudantil. Presidente de Grêmio, esse projeto era super politizado, esse projeto nas periferias, então as questões políticas sempre me pegaram muito forte.
Por isso que eu estava tentando estudar essas questões. E aí, eu saí de lá, fiz 2 ligações. Uma para minha companheira, e ela falou, meu, você vai morrer. Mas a gente precisa de trabalho, né? Tem 3 filhos, não vai rolar. Então, assim, o salário é bom? Eu falei, bom não é. Mas eles dizem que pagam uma comissão se eu vender. Eu duvido que eu venda. Mas. E aí liguei para minha orientadora. Falei, ó. Ela falou, você pode dizer que você está fazendo doutorado? E que você vai estudar eles? Eu falei, posso. E aí tinha uma vantagem. Eu ia viajar o Brasil inteiro conhecendo escolas de educação básica privadas para vender o material. E aí eu falei, putz, isso vai ser legal. Isso era um período ali. E aí eu subi de novo no prédio e falei, escuta, vem cá. Eu topo com 2 condições. A primeira é, eu sou um pesquisador, eu estou fazendo doutorado, eu preciso fazer aula de terça-feira, que eu tenho disciplina, então eu não posso estar fora de São Paulo. 2, eu quero poder falar de vocês. E não sempre eu vou falar bem. Aí eles, se você não divulgar nenhum documento interno, a gente inclusive te mostra as reportagens onde você pode falar mal. Tá? No fim eu divulguei o documento. Mas não consigo. E aí, eu falei, e eles, qual é a segunda condição? Eu falei, não, são essas. É eu poder lutar e poder falar mal de vocês. Eles, tá bom, tá bom. E aí eu sabia que eu ia ficar lá 5 meses. Porque isso, eu fui demitido em abril, isso era tipo julho, ia começar agosto, ia começar em agosto. E aí eu ia sair no final do ano, porque eu tinha... O Thiago estava saindo da UDESC e eu ia substituir o Thiago. Na Universidade Estadual de Santa Catarina, eu era o próximo da vaga. Então, era por tempo determinado. E aí eu falei, beleza, eu vou então. E fui. E aí eu entrei dentro da barriga do monstro do neoliberalismo que eu estudava. Então, tudo começa na minha pesquisa a fazer sentido nesse momento muito relacionado a uma contingência da vida pessoal. Eu queria voltar a pesquisar a escola, mas eu fui mergulhar nas escolas e no universo da privatização da educação em função dessa experiência de 5 meses assim, imerso, e vendi litros. Vendi litros. Tipo, vendi muito material. Muito. Porque eu chegava e falava que eu era professor. E eles me deixaram ainda com a carteira de São Paulo, que é a carteira supostamente mais difícil do Brasil inteiro. Porque a barra das coordenações é muito alta e tem muito mais concorrência de material aqui. E aí, por conta disso, fui para o Ceará, fui para Goiás, fui para um monte de lugares conhecer, tipo, a escolinha Mundo Encantado de Bita. Tipo, existe. Golfinho Dourado. Existe. Borboletinha Azul. Até a rede Salesianos. Até a rede da Uninove. Então eu conheci muita escola. Claro, nenhuma delas com aula de teatro. Pouquíssimas. Elas eram privadas todas? Todas privadas. Essa empresa especificamente não fazia negociação com escola pública. É um princípio com escola não, com nenhum tipo de poder, nada que venha do poder público. Esta empresa especificamente. Ele começou como tipo um livro didático com orientações ao professor. A pandemia veio e aí virou aula, videoaula, e aí eles começaram a fazer site. Mas essa empresa chama Arco Educação. Na verdade, ela é uma holding. E essa holding, ela detém uma série de outras empresas. Então, só de sistema de ensino, quando eu trabalhei lá, eles eram dono do SAS, que é o sistema de ensino Ari de Sá, que deu origem a essa empresa. O dono era o Ari de Sá Júnior. Ao SAI, Dom Bosco, tinha mais um, e eles compraram o Positivo.
agora, recentemente. E foi aí que essa história do poder público caiu por terra, porque o positivo está em escola pública. Isso só de sistema de ensino. De socioemocional tinha o Pleno, que foi onde eu trabalhei, e aí eles compraram o do Augusto Cury. De cultura maker tinha o Árvore, não sei o quê, não sei o quê. De... É uma empresa que cuida das suas empresas. E aí tem uma coisa mais maluca. Dentro dessa empresa tem uma outra empresa que chama CV, Criação de Valor. Esta empresa não vende nenhum produto. Ela não tem material didático, ela não vende nada. Ela é uma empresa para fazer a interface entre as empresas do próprio grupo. Tipo, ela tem um CEO, ela tem receita. Então é ela que faz. Por exemplo, se você vende International School, que é um programa bilíngue, e eu vendo socioemocional. Aí a gente vai lá na escola do Caleb e ele fala, putz, eu até quero comprar o socioemocional, mas eu queria mesmo International School. Eu falo, não, tudo bem, eu trago aqui, só que você compra o dela e ganha o meu. Beleza? Porque o meu é mais barato. Ah, beleza, então eu vou comprar o dela. Ou seja, eu vendi o seu. Você faz, quem me paga é você. Você paga o material que ele está comprando. Via CV. Então, assim, é muito intrincado. Hã? É muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente não tem noção. A gente não tem noção. Aqui em Maringá, por exemplo, a minha trabalhou em escola privada pequena, assim, todo ano eles jogavam fora os materiais que não eram utilizados, eles não doavam, eles não podiam entregar para os funcionários, eles assim, destruíam, jogavam fora, eles estavam adquirindo outros no ano seguinte, material assim, impecável, sabe, de alfabetização, tudo assim, coisa embalada, coisa fechada, sei que naquela Conze trouxe, falei, nossa, isso aqui... Sim. São médicos. Veja, isso é 2019, segundo semestre de 2019. Corta para 2016, eu como professor da oitava série, do oitavo ano, sentado na sala dos professores, recebendo da coordenação um formulário de consulta pública da BNCC, de reforma da BNCC. E aí, eu me lembro de ter preenchido aquilo, e aí quando eu estava aqui, tudo era alinhado à BNCC, tinha um carimbo. Na capa desses materiais tinha está alinhado à BNCC, que foi quando a BNCC começou a ser implementada, na verdade. Ali a partir de 2018, 2019, porque ela foi homologada em 2017, depois do golpe. Então, estava fervilhando a necessidade de alinhamento com a BNCC. Aí eu lembrei daquela experiência lá atrás. Eu lembrei que no meio desse caminho, eu tinha conversado com um amigo meu, tinha sido autor, tinha sido convidado para ser um dos redatores da BNCC antes do golpe. E aí ele me contou que na primeira vez que eles foram para um hotel no interior de São Paulo. Todos eles ganharam um tablet. E quando eles ligavam o tablet, estava lá, Fundação Lula. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E aí eu entendi um monte de coisas. E foi aí que eu comecei a falar, bom, acho que eu tenho um doutorado. Só que, quanto mais eu estudava, mais eu mergulhava na desgraça. Porque, gente, estando lá, foi o lugar que eu fui mais valorizado profissionalmente. E não estou falando financeiramente. Bem remunerado. Eu ganhava um salário base de R$5.000, que não é alto. No contexto São Paulo, 40 horas semanais. No contexto São Paulo, 40 horas semanais. Mais a comissão que eles pagavam a cada 3 meses. Então, com a comissão... porque você vende e aí a cada... Se eu vendi esse mês, eles não vão me pagar no próximo mês. Eles vão esperar juntar as minhas vendas desses 3 meses e me pagam 3 meses.
Então, é como se eu ganhava 5 mil reais, a cada 3 meses eu ganhava, sei lá, 10, 12. Eu fiquei só um ciclo de 3 meses, né? Eu fiquei 5 meses. Então, deu tempo de eu ganhar o salário de 5 mil. Hã? Eles me pagaram depois. Eu nem sabia que o dinheiro estava na conta. Eles me pagaram super direitinho. Eu tive uma comissão extra depois de já estar fora da empresa. Tipo, abri a conta um dia, tinha um dinheiro lá. Falei, meu Deus. Foi aquela grata surpresa que eu estava precisando. Foi o lugar que eu fui mais valorizado, hipervalorizado. Então, e era muito sedutor. E quando eu falei para eles que eu ia sair, eles me prometeram mundos e fundos, menos remuneração. Mas me prometeram que eu ia ser o novo professor Ademar. O professor Ademar era o cara do SAS, um professor de matemática que vivia dando formação pelo país inteiro. E aí o que eles fizeram? Eles me escalaram para 4 formações. Eu dei uma aula para 800 professores em Fortaleza. Tipo, foi uma das coisas mais legais que eu vivi. Assim. Uma plateia lotada, 800 professores, eu com microfonia, fazer... Tipo, foi muito legal. Você olha, você se sente muito importante, porque aqueles professores estão ali, gente, numa situação tão esdrúxula, tão precisando de qualquer pessoa que diga, olha para o seu colega e dá um abraço. Sabe assim, eu me sentia meio talk show, meio fazendo... Então, aquelas pessoas, elas vibravam com qualquer... Eu falava assim, respira fundo. E todo mundo respirando fundo. Então, aquilo te encanta de um jeito que você fica muito seduzido. Eu quis. Mas eu resisti. Eu resisti porque eu sabia o que estava por trás. E aí o que eu fui assistindo nesse material didático e nessas histórias todas foi essa profunda mudança de paradigma que a educação, e eu tinha sido professor na escola, e eu continuava sendo professor da 8ª série, 8º e 9º ano. Continuava dando minhas aulas de teatro. Aquela aula de doutorado que eu tinha na terça-feira, na verdade, é porque eu não quis sair do outro emprego. Então eu reduzi meu número de aulas, mas eu continuei dando aula de educação básica. Porque para mim, ficar longe da sala de aula, tipo, não rola. E aí, eu comecei a ver, assim, que tinha uma mudança de mentalidade acontecendo. E que esses materiais, na verdade, eles eram um reflexo de uma coisa que era muito perversa. E aí, estudando neoliberalismo para fazer o doutorado, eu encontrei uma frase da Margaret Thatcher, que alguém aqui já deve ter ouvido falar. Não, vocês não tiveram aula de estágio da Veja. A Margaret Thatcher, lá nos idos dos anos 80, um ícone do neoliberalismo, ela vira e diz o seguinte: a economia é o método, o objetivo é mudar a alma. Na verdade, a frase literal dela é: o objetivo é mudar corações e almas. E toda a agenda neoliberal, ela funciona, ao fim e ao cabo, para isso. Para que a gente possa mudar corações e almas. Para que a gente possa desejar esse mundo. Tem um autor chamado Mark Fisher, que ele diz: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E esse cara está falando do capitalismo avançado, né? Que é o outro nome de neoliberalismo. Tem vários nomes. E esse cara está falando disso. Então eu olhei e falei, bom, acho que eu achei um filão aqui de pesquisa para mergulhar. Fui encontrando um monte de gente que também pesquisava isso. E falei, aqui mora uma mudança de mentalidade política. E aí eu encontrei 2 sociólogos chamados Pierre Dardot e Christian Laval, que estudam justamente esses processos de subjetivação neoliberal. Eles têm um livro que chama Nova Razão do Mundo, Ensaio da Racionalidade Neoliberal. E aí eu fui entender que, bom, o que se está construindo é uma nova subjetividade. E isso ressoou muito com as pesquisas que eu tinha feito sobre o Rancière. E também vai falar de processos de subjetivação. Só que o Rancière vai falar de processo de subjetivação política. E eu estava muito interessado em como é que a gente pode fazer com que a experiência teatral seja uma experiência radicalmente política. Só que eu comecei a perguntar, bom, como é que a gente faz isso num contexto da escola neoliberal? E aí tudo que eu comecei a tentar investigar foi responder de algum modo a esse panorama desgracento que eu estava vendo e que eu vejo até hoje
das escolas neoliberais, não só privadas, porque a escola privada, na verdade, ela é um tubo de ensaio para o que vai acontecer na educação pública. Porque as reformas curriculares, BNCC e companhia, elas são o lugar onde essas empresas que testaram nas escolas privadas as coisas implementam essa nova racionalidade para se esparramar pela educação pública. O negócio é perverso. Por isso que o Lehman entrega um tablet para os caras que vão escrever a BNCC. Vocês estão comigo? Tipo, onde você escreveu? Eu senti uma sensação de que parece que o conteúdo é afunilado, assim, sabe? Pra pegar na escola. Ele é afunilado, mas não é só o conteúdo. Tem uma mudança de lógica. Então, vamos lá. Ok? Essa foi a minha narrativa pessoal. Aí o que acontece? Nesse processo todo, tem essa tal da BNCC. A BNCC, ela é uma nova lei que está prevista na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias, lá atrás. Certo? Só que nunca ninguém se interessou por implementar, porque é muito complexo o processo de implementar uma base num país de dimensões continentais como o Brasil. Por que cargas d'água a gente vai botar essa lei de pé aqui? De repente, em 2013, esse cara, chamado Lehman, Jorge Paulo Lehman, resolve, ele era dono da Ambev, sabe? Antártica, Brahma, dono do Banco Garantia. Foi ele quem trouxe para o Brasil o modelinho escritório Google e a Banco Garantia. Então, no mundo, o neoliberalismo não tem nome e sobrenome. No Brasil é fulanizado. Chama Jorge Paulo Lehman. Esse cara resolveu que, então, ele ia começar a comprar universidade particular. E ele começa a comprar. E aí ele percebeu que só a universidade privada não estava dando conta da sanha de mudar corações e mentes. Então ele resolve interferir no poder da escola pública. Como é que ele faz isso? Ele vai para os Estados Unidos e organiza lá um seminário junto com o poder público estadunidense. E organiza um seminário sobre o Common Core, que é o currículo comum estadunidense. Ele começa a fazer esse seminário, volta para o Brasil, chega no ministro, eu não vou falar o nome, na verdade, chega no ministro e fala, olha, ministro da Educação à época, vamos lá nos Estados Unidos, eu pago, eu custeio todo, eu sou muito legal. Eu vou custear todo o ministério, toda a associação de secretários de educação do país inteiro, municipais e estaduais, as associações, né, não os secretários. Eles vão lá para os Estados Unidos e vão fazer esse seminário. Aí ele fala, porque está tendo esse seminário lá. Não estava tendo, foi ele que criou o seminário. Aí ele leva o governo federal para lá, isso em 2013. Em 2014, começa-se a discutir a BNCC. E aí qual é o barato da coisa? A BNCC ela faz uma mudança na linguagem da educação. Até então a gente tinha, na Constituição, na lei, o que a gente chama de direito à educação. Com a BNCC, se vocês procurarem a palavra direitos à educação, vocês não vão encontrar. Tudo foi substituído por direito à aprendizagem. O que significa isso? Ah, professor, quer dizer que a aprendizagem é uma coisa ruim? Não, a aprendizagem não é uma coisa ruim, necessariamente. Mas a aprendizagem remete àquilo que você está de fora e você é posto para você. E a lógica da aprendizagem nesses pressupostos curriculares, ela é uma lógica individualizante. Então, toda essa reforma curricular que começa ali em 2014, 2013, 2014, ela vai promover uma guinada daqui, que a gente estava trilhando um caminho pela educação, para cá, para a aprendizagem. Essas próprias competências socioemocionais são fruto disso. Porque o que significa você fazer uma, ó a palavra, autogestão das suas emoções? A palavra gestão é uma palavra do mundo corporativo, do mercado.
Você pode sentir, você pode querer sofrer, você pode se afetar pelas suas emoções e dizer, extrapolei, exagerei, me emocionei demais. Nossa, preciso segurar minha onda. Preciso regular, até regular vai lá. Mas você precisa gerir as suas emoções. Você precisa ser uma pessoa resiliente. Exato. Então começa a haver toda uma mudança de linguagem nos documentos oficiais. E aí o que a BNCC faz? Ela modifica. O que ela faz? Ela modifica a lógica da escola para a escola ficar cada vez mais parecida com a lógica da empresa. E nisso, os documentos, eles impõem que a escola se transforme na lógica, né? Numa empresa e que o sujeito também seja um empreendedor de si. Então, no ensino médio, por exemplo, o que é muito importante? Que você tenha projeto de vida. E que você faça empreendedorismo. Sim, sabe por quê? Porque virou lei. Porque está previsto na Base Nacional Curricular Comum. Percebe? Não é só o Ratinho Júnior que é um direito opaco. Está na lei que começou a ser formulada na gestão Fernando Haddad no Ministério da Educação. Esquerda e direita, quando se fala de neoliberalismo na educação, elas não têm diferença. Por exemplo, segundo ela, teve um trabalho hoje numa escola mais periférica, onde a escola mesmo nem ofertava as quatro linhas, né, quando fala do novo ensino médio, que pode escolher entre exatas, humanas, linguagens, etc. A escola só ofertava matemática e português. E era uma coisa assim, que o aluno, né, inclusive na pesquisa que ele apresenta, tinha uma lógica muito higienista, de que a escola dividia aqueles que eram os melhores, iam para as exatas, aqueles que eles tinham as piores notas, eles mandavam para as... Tem um detalhe importante, quem começou a fazer isso? Lembra lá da história do Lehman? Ficou chato, né? Porque era a Fundação Lehman que estava pagando. Então, começaram a reclamar. Aí criou-se o Movimento pela Base. O Movimento pela Base é uma fundação construída por fundações empresariais. Então, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, Fundação Bradesco, Fundação Itaú Unibanco, Fundação Maria Cília Souto Vidigal. São um monte de fundações empresariais que começam a fazer lobby pela educação. E quem, tanto que chama o movimento Todos pela Base, e movimento, vocês já ouviram falar, Todos pela Educação. São as mesmas pessoas. E essa galera desses movimentos é a galera que começou a fazer lobby para que a BNCC fosse aprovada. Aprovada naquele esquema, daquela forma, com esses pressupostos. Bom, eu estava diante disso, diante dessa desgraceira toda, e falei, eu preciso, o que eu faço? É melhor então eu me jogar da janela do 8º andar. Do 8º ano? Do 8º ano. Porque, tipo, não tem saída. Só que tem uma coisa, vai soar muito trouxa isso, muito piegas, mas eu vou fazer soar. Tem uma música do Caetano, o Xande regravou, que é chama Muito Romântico. E a música é assim, não tenho nada com isso, nem vem falar, eu não consigo entender sua lógica. E aí ele vai falar e ele termina, ele diz que não entende aquilo, que ele não fala a língua, aquela língua, que ele fala, ele não pode se calar diante disso, em outras palavras, ele é muito romântico. E eu olhava para o teatro e falava, essa música é uma tradução do que é uma aula de teatro. Tipo, uma aula de teatro, ela não consegue ser cooptada desse jeito. Ainda existe alguma coisa no teatro que permite que a gente promova um processo de subjetivação que não é essa coisa individualizante. Não é empreendedor. A gente faz teatro junto. E quando a gente faz teatro junto, a gente começa a querer uma outra coisa. A querer compartilhar a autoria daquilo que a gente está fazendo. E aí eu falei, bom, é por aí que eu vou. E aí eu fiz a tese muito esquemática. Ela é super esquemática. Foi criticado por isso e é uma escolha. Eu dividi a tese em 2 pedaços. Um pedaço no reino da desigualdade, em que eu estudo toda essa lógica neoliberal em escolas privadas,
e as cenas de igualdade, em que eu fui para as escolas públicas tentar observar quando esta lógica era rompida, quando essa organização das coisas era desconstruída por uma experiência concreta. E a minha aposta era que ali, quando essa experiência concreta de uma outra coisa, que não o empreendedorismo, não a lógica neoliberal, estava sendo vivida, uma experiência política estava sendo experimentada. E o que isso vai dar, em termos da formação do indivíduo, eu de fato não sei. Mas eu tinha uma aposta de que isso pode vir a gerar efeitos nos alunos que, como diz o Rancière, forgem contra o senso comum polêmico. Ou seja, alguém que atravessa a experiência de ter vivido algo parecido com uma partilha ou com um processo de debate político, de construção política de um projeto comum, ao viver essa experiência, quando ele viver lá o empreendedorismo individualizante, ele vai se sentir desconfortável e talvez ele não queira. Essa foi minha aposta. Eu fui tentar identificar isso. Por quê? Porque não dava mais para ficar esperando uma promessa de algo que iria vir no futuro. Porque tudo que eu estudava dizia, essa educação lá do futuro também é uma educação embrutecedora. Quando, mesmo a gente querendo que o aluno seja um cidadão crítico, responsável, eu também estou caminhando para dizer como ele tem que ser. Ou seja, entre mim e o cara que está dizendo que ele tem que ser um sujeito empreendedor, não tem muita diferença. Os meus objetivos são mais nobres, mas os meus métodos ainda são dizer como esse cara tem que ser. E a escola não é bem isso. Quando eu encontrei esse autor, esses dois autores, Arendt e Rancière, eu comecei a entender que a escola é o momento do tempo livre. Tempo livre do quê? É ócio criativo, nada disso. Tempo livre da produção. Ou seja, um momento em que eu não estou assediado pela necessidade da vida produtiva. Então eu posso ali dentro da escola experimentar uma coisa que é dedicar-me a mim. Mas não é um dedicar-me a mim para me preparar para o momento do trabalho. Né? Ou seja, a forja do sujeito neoliberal. É um me dedicar a mim mesmo para poder experimentar alguma outra coisa, diferente daquilo que eu sou. E com isso ter a potência de me transformar. Ou seja, viver uma experiência que me transforme. Que eu entre nela de um jeito e saia dela de outro jeito. Melhor ou pior? Não sei. Mas transformador. E aí eu precisava, bom, beleza. Estou terminando. Eu precisava dar um jeito de fazer isso não virar opinião. Certo? Porque tudo isso é muito bonito. Eu via isso acontecer diante dos meus olhos, mas eu estava aqui escrevendo uma tese. E a minha hipótese, vê lá, era como a aula de teatro pode se configurar como experiência política no presente. Por quê? Porque eu não sei se eu vou estar vivo lá na frente. Porque a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo, dizia um dos autores que eu estudava. Então, ao invés de eu ficar imaginando o fim do capitalismo lá, que tal se eu imaginar outra coisa aqui agora? E aí, o contexto é esse, as reconfigurações das escolas neoliberais, e eu queria deslocar esse horizonte de uma promessa futura para o aqui e agora. Então eu falei, bom, como é que eu vou fazer isso? E aí, qual é o meu campo de pesquisa? São as escolas públicas e privadas. Bem esquemático. O que eu fiz? Eu peguei um diário de campo, fui nesses dois lugares. Pós-pandemia, eu me recusei a fazer uma coisa sobre a pandemia. Eu não vou fazer sobre a pandemia. Eu pirei, porque nessa época eu era coordenador de arte de uma escola, já tinha saído, já tinha ido para o UDESC, já tinha saído da UDESC e estava coordenador de arte de uma escola. E aí, assim, tipo, eu trabalhava 40 horas semanais na escola, dava umas fugidas no meio para ir visitar aulas de teatro ao longo do dia e escolas noturnas. Então, assim, eu, tipo, fiquei, assim, 3 meses que eu vi minha família. Eu respirei em sala de aula. Fiquei visitando um monte de escola
Não foram 3, foram 5. E aí eu anotava tudo. Tudo que eu via eu anotava. Fiz entrevista com os professores, fiz algumas entrevistas com coordenadores, fiz entrevista com os alunos. Então eu estava fazendo revisão bibliográfica, olhando para tudo isso. Mas para eu dizer que a experiência teatral podia oferecer alguma outra coisa que não essa lógica neoliberal, primeiro eu precisava contar toda essa história que eu contei para vocês e contar onde é que eu via ela acontecendo na escola, e aí as anotações das escolas particulares. Então tem cenas na minha tese que são descrições de momentos que a coordenadora fala, que os professores falam, e depois eu comecei a anotar coisas que eu via nas escolas públicas que eram contrárias a isso. Felipe, você não viu nenhuma cena na escola privada que era um momento, uma cena de igualdade? Vi. Felipe, você não viu nenhuma cena na escola pública que era um reino da desigualdade? Vi também. Mas eu optei politicamente por não falar disso. Eu não vou contar essa história. De novo, foi uma escolha ser esquemática. Eu falei, tem um campo para ser defendido, da educação pública. E aí, o princípio que eu usei foi o tal do método da cena que o Jacques Rancière descreveu. E o que é o método da cena? O Rancière vai falar que a cena ela é um arranjo narrativo, não é uma cena teatral. O Rancière é um filósofo que, quando foi defender o doutorado dele, a banca quase reprovou ele, dizendo que aquilo parecia história demais. O povo da filosofia. E os historiadores, quando ele foi lá apresentar para os historiadores, falaram que era filosofia demais. Então ele não cabia em nenhum lugar. Porque o que ele faz? Ele começa a recolher situações, recolher narrativas e arranjar essas narrativas de um jeito, escrever isso de um jeito que desestrutura a relação clássica de pesquisa sujeito e objeto. Então, a própria narrativa é um momento em que eu não preciso explicar o que está acontecendo. O conceito aparece na boca de quem está sendo narrado. Dá para sacar muito bem? Quer complementar, Tio, me ajudar? Então, o que é a tal da cena? A cena ela é um arranjo escrito em que os sujeitos que estão aparecendo ali e que estão sendo observados, eles falam por si. O filósofo ou o observador não precisa explicar o que está sendo visto. Nos textos do Rancière, inclusive, a coisa é bem, às vezes, confusa. Por quê? Porque ele mistura essas cenas no meio do texto dele. Então tem hora que você não sabe se é ele que está falando ou se é quem ele está observando que está falando. E às vezes quem ele está observando, veja, é uma carta, são pessoas que já morreram. Mas ele escreve como se essa pessoa estivesse falando em primeira pessoa. O que eu tentei fazer foi construir essas cenas. O Rancière fala uma coisa nesse livro Método da Cena, que é assim, a cena é construída a partir de um método muito simples. A primeira coisa é, eu descrevo o que eu estou vendo, eu falo o que eu estou vendo. Olá. Eu falo o que eu estou vendo, eu narro, eu relaciono o que eu estou vendo, que eu narrei, com aquilo que eu já sei, e por último, eu digo o que eu penso. Então, tem uma ideia de ficar explicando o acontecimento. E esse acontecimento, ele é só um acontecimento. Eu não preciso ficar explicando causas dele, nem consequências dele. Tem uma coisa que o Zé fala que é, a cena revela uma coisa que, uma vez tendo acontecido, dá o testemunho do possível. Ela dá o testemunho de que aquilo que aconteceu é possível. Você não precisa ficar fazendo um inventário ou uma pesquisa quantitativa para dizer, olha, em tantas escolas do país aconteceu isso, aquilo e aquilo outro, então isso prova
que o teatro é sim uma forma de fazer, promover uma experiência de subjetivação política. Não, basta que aconteça uma vez. Se aconteceu, é porque pode acontecer. E se pode acontecer em qualquer lugar, sob circunstâncias variadas que a gente nem sempre tem o controle. Então, essa ideia desse método, para mim, foi muito reveladora, porque eu falei, bom, encontrei aqui um caminho para contar, na minha pesquisa, que a coisa é possível, porque eu estou vendo ela acontecer. Eu vi, de fato, ela acontecer. E eu vi que era possível. Não tem rigor do ponto de vista quantitativo. O rigor metodológico é muito, e o rigor metodológico é extremamente questionável. Foi questionado lá, quando o Rancière defendeu a tese dele, que dirá o Felipe Brancaleão, José, na fila do pão. Então, na minha banca também fui questionado sobre rigor metodológico. Mas o método da cena é algo que se configura como uma possibilidade de você olhar para uma experiência, narrar essa experiência, sem precisar explicar. E aí, para não ficar muito... Para encerrar, eu queria compartilhar com vocês duas cenas. Uma não é uma cena, uma está lá nos relatos do Reino da Desigualdade, só para vocês entenderem como é que a coisa acontecia, como é que eu fui coletando no meu diário de bordo experiências da escola particular e da escola privada, pública. Então, aqui é uma cena que acontece em abril de 2022, numa escola privada. Eu havia chegado em cima da hora para aquela visita. Não tive tempo de conversar antes com a professora. Por meio do WhatsApp, ela apenas me havia avisado que as coisas estavam mudando de rumo. Sua justificativa era que o coordenador havia orientado que as aulas dela precisavam dar conta de trabalhar de modo mais incisivo as habilidades socioemocionais. Disse ainda que há algumas reuniões este vinha sendo o tema da formação de professores e que ela estava se encantando por essa possibilidade de trabalho. Quando entrei na sala, os alunos estavam chegando. A expressão da professora era de alegria. Ela chegou ao meu lado e comentou: o processo do encontro hoje vai ser diferente. Eu vou dar ênfase no socioemocional. Ela sabia que eu havia trabalhado com materiais didáticos nessa área e provavelmente acreditasse que eu concordava com essa expectativa pedagógica. A sequência didática proposta por ela não era em si tão diferente do que ela já vinha propondo antes. Um aquecimento, alguns jogos de improvisação individual, na sequência uma proposta de improvisação coletiva e uma finalização em roda para apreciação do encontro. No entanto, era gritante a diferença da sua abordagem de trabalho. Seu vocabulário vinha se modificando aos poucos ao longo desse um mês em que eu a acompanhava. Nesse dia, parecia ter se operado uma mudança radical. A forma de apresentar os jogos, as orientações dadas durante as improvisações e as questões levantadas por ela na apreciação final estavam carregadas de um forte apelo emocional. Logo na abertura da aula, ela já anunciou sua boa nova. Queridos, como vocês sabem, nas aulas de teatro trabalhamos com nossas emoções, além de fortalecermos os laços uns com os outros, nos relacionarmos em grupos e superarmos os desafios que os jogos nos propõem. A partir de hoje, quero chamar a atenção de vocês para as conquistas desse processo de aprendizagem. Aqui no teatro, nós desenvolvemos habilidades socioemocionais também. E com isso, aprendemos a agir de maneira mais saudável e equilibrada. Sem esboçar nenhum comentário, eu confesso que eu quis rir. Aquela apresentação era feita em tom profético e apaixonado. À medida que os jogos iam transcorrendo, seu enfoque recaía sempre sobre as emoções. Instruções como: o que você está sentindo? Expresse as emoções da sua personagem. Foram ficando cada vez mais frequentes. Até que chegou o momento do jogo mais exaltado por ela. Em grupos de 6 integrantes, os estudantes deveriam explorar diferentes níveis de uma emoção. Eles não precisavam criar nenhuma situação, nem nenhuma personagem. A entrada em cena era feita um a um, sendo que sempre que um novo jogador entrasse no espaço do jogo, o nível de emoção deveria aumentar. Vocês já jogaram esse jogo comigo, mas não era do mesmo jeito. Eu já havia visto esse jogo em trabalhos específicos
relacionados às máscaras cômicas do palhaço Bufão. No entanto, nesses casos, os jogos eram uma forma de explorar a fisicalização, o exagero, a relação entre os jogadores. A abordagem daquela professora, no entanto, era diferente. Primeiro, ela pediu que os estudantes reunidos em seus grupos compartilhassem entre si momentos marcantes que tivessem vivido na escola. A única regra é que esse momento estivesse associado a uma emoção. Na sequência, pediu que escolhessem uma emoção entre as apresentadas no grupo e então fossem para a cena. A associação da emoção a fatos da vida escolar dos alunos deu um ar de sessão terapêutica ao encontro. Foram relatados casos de bullying, sensações de desajuste, bem como o medo das provas ou a felicidade de uma boa nota. Na roda final, a professora comentou sobre a importância desse trabalho, sobre o quanto essa improvisação os ajudava a elaborar as emoções vivenciadas na escola, a perceberem o quanto ela pode ser maior ou menor, exagerada ou não, e como isso poderia se constituir em um aprendizado essencial para que regulassem as próprias emoções. Fala da professora, além do que, nesse jogo, vocês aprendem a ser resilientes. Essa é uma cena das mais leves do mundo neoliberal invadindo a escola. E aí é isso, eu vou recolhendo essas cenas, evitando explicar. Então eu vou colocando essas cenas, e aí na tese está assim mesmo. Tipo, um diário, meu diário, o recorte do meu diário, junto com os momentos em que eu relaciono com o que eu li e falo o que eu penso. Aqui entrou uma outra cena. E aí, para a gente terminar, uma cena de igualdade. Mais uma vez, chego à turma do 5º ano, como já era habitual. Aqui é uma escola pública. O professor, como já era habitual, o professor permanece em silêncio. Tira seus sapatos e senta-se no espaço para a formação de uma roda. Os alunos, assim que percebem a presença do professor, já comentam entre si alegremente que é chegada a aula de teatro. Logo começam a tirar seus sapatos e se organizam para sentar em roda junto com o professor. Eis que, quando a roda estava quase pronta e o silêncio já se fazia ouvir, uma aluna, vinda da enfermaria, chega atrasada. Percebendo que se tratava da aula de teatro, ela logo se desculpou, mostrou-se empolgada e correu para a roda. Quando se sentou, alguém alertou. O tênis. Lembra de tirar o tênis. A aluna mostrou-se um pouco contrariada. Sua empolgação pareceu desfazer-se em um segundo e seus protestos começaram. Professor, meu tênis é muito difícil de pôr e tirar. Deixa eu ficar de sapato, só hoje, vai. O professor, em silêncio, apenas olhava para a aluna e para seus sapatos. Como se dissesse, eu sei que você pode tirá-los. Confio em você. Diante do silêncio do professor, a aluna resmungou, que saco, viu? Para que tirar o tênis? Foi então que uma outra aluna começou um diálogo que me marcou profundamente. Amiga, tira logo esse tênis, senão a aula não começa. Mas meu tênis é chato de colocar, hoje eu podia fazer aula de tênis, né, professor? Não, amiga, tá todo mundo descalço. Só porque você ganhou esse tênis novo ontem, você acha que pode ser diferente? Você não é melhor que ninguém aqui. Eu não sou melhor mesmo, eu sei disso. E foi presente de aniversário, eu não estou querendo me exibir. É que é difícil mesmo. Ah, para de enrolar, vai. Tira logo esse tênis e vem para a roda. Lembra? Aqui a gente fica em pé de igualdade. Só assim é que a gente pode fazer as coisas juntos. Com essa frase final, em que imitava o professor, a aluna soltou uma risada gostosa e convenceu a colega de tirar os sapatos. O professor apenas observava os efeitos do seu trabalho renitente. Eu li essa curtinha porque a outra anterior é mais longa. E é o momento que ele fala que é todo o trabalho do professor para formar a roda, e ele fala sempre aqui. Quando os alunos perguntavam, para que tirar a roda? Ele fala, para a gente ficar em pé de igualdade. Porque a gente só pode começar quando a gente estiver em pé de igualdade. Enfim, falei que a cena não explica, mas essa cena acontece numa escola pública na divisa de um bairro muito pobre, um bairro de classe média. E os alunos usam uniforme. Onde eles se diferenciam? Sapato. Então, o ato do professor tirar o tênis dos alunos, fazer com que os alunos estivessem em pé de igualdade, é de fato um ato político muito forte. Muito forte.
Porque o marcador social ali é suspenso naquele momento. É por essa ação que o professor coloca todo mundo em pé de igualdade. De fato, uma experiência compartilhada em que todos são iguais, em que o marcador social não opera, pode começar a acontecer. E aí é por meio de narrativas assim, como essas cenas, que eu começo a falar, olha, tá vendo aqui? Aconteceu. É possível. Aconteceu. É possível. Tem uma outra cena que eu gosto muito, que acontece numa escola pública em que, eu não vou ler agora, porque senão ela é longa, em que vai ter um simulado. E os alunos um simulado não, desculpa. Como chama aquela outra coisa que não é simulado, mas parece? Uma prova para bolsa. Uma prova para bolsa. Vai ter uma prova para bolsa. E aí o professor começa a fazer... os alunos começam, na aula de teatro, a ficar meio agitados. E aí um toma coragem e fala, pro, deixa a gente ir lá, eu quero ir fazer essa prova. E a professora fala, tá bom, se você quer ir. Ela super de boa. E aí uma outra... Só que eles estavam meio no mês final, assim, montando uma peça. E aí a professora vira e fala... Uma aluna vira e fala assim, para que você quer ir lá? Uma aluna. Para que você quer ir lá? Isso aí é só para a gente ser mais um. Essa prova aí é para a gente ganhar a bolsa para ser atendente de telemarketing. Você acha que na escola nordestina dos riquinhos eles não fazem teatro? Aí ela vira e fala para mim a coisa que é mais... É a prova de que é possível. Ela vira e fala assim, eu não sei se depois daqui eu vou ser artista. Mas enquanto eu estou aqui, eu sei que eu sou. Então você quer ir, vai, né? Mas me deixa fazer minha arte. E aí isso modifica muito a perspectiva da própria professora. Na aula seguinte, os meninos que saíram voltam e falam, Pro, a gente entendeu o que a senhora estava querendo dizer. Vamos aí, Pro, nós vamos fazer. E aí eles se intitulam o grupo Os Autores. E é muito significativo quando eles se intitulam o grupo Os Autores, porque eles reconhecem que eles podem construir juntos uma outra narrativa sobre a própria história. E aí que eu comecei a verificar, literalmente, e aqui no presente, uma outra experiência política, diferente daquela merda neoliberal, pode acontecer. Viu? Não usei. Depois você espera. Sim, sim. Você foi falando, eu comecei a pensar na privatização das escolas públicas, né? Como se a gente estivesse encontrando esses espaços que são abertos para atravessamentos e é como se fosse uma corrida contra o tempo, né? Tem uma narrativa que eu faço no começo da tese, que eu falo, o que eu começo a falar do mundo neoliberal todo. Porque eu podia ficar só com a parte bonita. Não precisava fazer tudo, não. 380 páginas. E aí eu falo assim, tem um perigo só, que é o seguinte. Imagina, eu começo a tese desse jeito, eu acho. Eu falo assim, imagina que você está entrando na escola, você é professor de escola de educação básica, e você é vítima de uma ilusão que todo professor de artes é. De que ele fecha a porta e dentro da sala de aula dele, a regra do jogo é a dele. Você imagina, você dá aula. Você imagina isso, não imagina minimamente que a regra do jogo é sua? Eu também. Aí a narrativa é assim, imagina que nesse dia você entra na escola e tem um clima esquisito. Como se os alunos soubessem que alguma coisa trágica está prestes a acontecer. Então você fecha a sua porta, confiante de que a regra do jogo lá de dentro é sua. Quando você menos espera, cai uma bomba na escola. Você imediatamente, junto com os alunos, tapa a porta com cadeiras e carteiras e fecha tudo e fala, bom, aqui dentro a gente está seguro. Você não percebe é que por entre a fresta da porta, a fumaça tóxica entra na sala. E você é contaminado do mesmo jeito. Então, mesmo nós, professores de teatro, somos contaminados. Essa crença ingênua é só você ver a professora de teatro das habilidades socioemocionais lá, né? Usando a palavra resiliência super
E tá tudo bem, veja, né? Não tem nada contra a palavra fora do contexto que ela tá ganhando agora. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa lógica... O que é isso aqui? Senão a gente fazendo... Eu estava lá na Abrace semana passada. E aí na mesa eu falei disso. Eu falei, gente, vocês perceberam que estamos todos nós aqui na Abrace. Eu fiz uma tentativa, eu não postei uma foto. Estamos todos nós aqui na Abrace tirando foto, dizendo, olha eu na Abrace, olha, eu estou aqui com o professor João, não sei o quê. Para que a gente está fazendo isso? Só para se autopromover. Para agregar valor à empresa de você mesmo e dizer, olha como eu sou um acadêmico foda. Sim. Inclusive hoje eu postei um stories. Ele tá lá já apresentando pesquisa. Mas para rede social, para ficar acumulando valor de investimento. Não precisa. Percebe? Ou seja, a gente está imerso nessa racionalidade. A gente está organizado dessa maneira. Então, é muito... Então, a escola está privatizada, sem dúvida. Mas, veja, a privatização da escola é só o exemplo mais explícito. Porque antes dessa privatização já tem o material, é aquilo que a Ana falou. Os conteúdos vão sendo afunilados para chegarem Sim, mas via material didático, via formação de professores. Sim, mas o que eu percebo na minha escola específica e entendi que é uma das únicas em Maringá. É o único espaço que é seguro, tipo, é um espaço seguro na escola toda, entendeu? Se eu quiser sair com os meus alunos correndo a escola toda, eu posso. Se eu quiser pintar as paredes inteiras, eu posso, entendeu? Lá é um lugar onde o diretor, as pedagogas, os próprios alunos entendem que aquele lugar é especial. E aí, tipo, eu já vou em outra escola que já não é assim, eu queria colar um cartaz, ela... Então, professora... Aí já começa toda aquela coisa. E aí, quando tem essa privatização, é uma coisa muito mais milimetricamente organizada para o professor estar em rígido ao máximo. Porque aí nem o diretor tem autonomia de receber merda do governador, mas não repassar para os professores, que é o que acontece nessa escola que eu trabalho. Você trabalha lá? Não tem amarelo. Sabe? É quase um Salindy. É um colégio bem de periferia. E quando começou lá, esse diretor, por exemplo, fala que ele vai sair porque ele não aguentou a profissão, senão ele ia ter um AVC realmente. Pô, o povo entrava lá pra vender droga e foda-se, pulava rua e foda-se, não sei o quê. E aí começou todo um processo de trazer os alunos pra escola pra estudar com a gente. E hoje em dia a gente tem, tipo, claro que tem todas as suas questões, não deixa, não é perfeito, né? Mas a gente tem uma escola muito bem organizada, onde os professores todos se colaboram e todo mundo acredita no mesmo coisa, sabe? Porque o que está acontecendo muito agora é que os diretores são colocados pela CED, né? Então os diretores são da escola para policiar os professores, não para fazer o papel deles como diretor. E aí você sente... Por isso que você infarta, né? Porque você não tem saída, você não tem... Porque você artificializa o lugar, porque a gente tá ali, a gente tem que dar o contato com o aluno. Tipo, se eles vão mal no SAEB, o diretor tem que responder o processo. E por que eu e alunos estou estudando? Porque eles estão estudando, mas olha o contexto deles, olha. Tipo, não é assim. Então, esta lógica, por isso que não é só afunilar o conteúdo, tem uma lógica gerencial que começa a dominar, né? Então, a escola está funcionando como uma empresa. Então, ele responde por meta, o diretor responde por meta. Como se a aprendizagem fosse uma coisa mensurável em meta. Agora, é isso. Como é que a gente não foge da escola, como eu fugi por tantos anos de fazer pesquisa? Como é que a gente não abandona a escola? E aí, com isso, eu não estou fazendo uma defesa de que a gente tem que ser mártir. A gente tem que trabalhar. Agora, uma vez que a gente trabalha, como é que a gente aproveita o espaço que a gente tem na aula de artes, que ainda não está nas provas, nas avaliações de larga escala, que ainda não está no SAEB, e que, portanto, você não vai ter que responder, e faz com que esta experiência ali seja uma experiência potencialmente positiva. Como é que a gente se encontra para fazer isso? Né? Porque esse é o mais importante, assim. Não ficar sozinho, ser pira. Legal, assim.
muita coisa, né? Muita diferença, muito material, assim. Estou pensando assim, também, esse processo todo, assim, com três questões, na verdade. Qual foi a parte para você mais difícil esse processo todo, assim? Segunda, acho que você já comentou um pouco, mas assim, se interessa por esse tema, que a gente sabe que é um tema que está aí, nos acontece o tempo todo. Talvez você acha que é pertinente, assim, para ele investigar dentro dessa mesma ou essa segunda. E a terceira é o que você sente hoje, assim, que está te movendo, né, nessa pesquisa, ou então se você quer fazer, ou nesse momento, você ainda está inquieto que você quer descobrir. A primeira pergunta, a parte mais difícil foi, eu tive que escolher um recorte, porque é muita coisa, mas tinha muito mais coisa, porque tem uma associação entre neoliberalismo e reacionarismo religioso. Fazer recorte é mais difícil. Não, e eu tive que deixar de fora, por exemplo, a questão da militarização das escolas e da discussão das ideologias de gênero. Quer dizer, eu concordo, né? Que a direita chama de ideologia de gênero. E tem uma associação muito perfeita entre neoliberalismo e reacionarismo. Muito. Isso se liga à segunda pergunta. Se alguém estiver interessado, tem alguns lugares. Um lugar acessível para começar. A Nova Razão do Mundo, do Dardot e do Laval. Um pouco menos acessível, a escola não é uma empresa, do Laval. Não, do Dardot. Não sei. De um dos dois. E aí, menos acessível em termos de linguagem, mas muito bom. Chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, da Wendy Brown, companheira da Judith Butler. E aí, porque ela é companheira da Judith Butler, ela ficou ofuscada. Eu, pessoalmente, acho ela muito mais legal do que a Judith. Ela é muito boa. Wendy Brown. A Nova Razão do Mundo é Christian Laval e Pierre Dardot. Dardot é D-A-R-D-O-T. Dardot. Christian Laval. Hã? Quem perguntou? O que é esse reacionarismo? Reacionarismo é a atitude política de alguém que é conservador, que é mais do que conservador, né? Mas que tem uma atitude política diante de determinados fatos que é absolutamente antiprogressista, anti-humanista. Ele é reacionário. Sinônimo de nazista. Agora, a grande questão é que a direita no Brasil e no mundo, ela nem é reacionária mais, né? Reacionarismo tem a ver justamente com a reação ao progresso, né? Então, eles reagem e bloqueiam. Mas hoje a direita no mundo, ela é revolucionária. Está mudando o paradigma da mentalidade. E aí a terceira pergunta foi... O que inquieta hoje? Assim, Paraná. Paraná. Paraná me inquieta hoje. É um estado meio estranho mesmo. Não é um estado meio estranho. É que eu acho que, assim, eu vinha de São Paulo. Tem uma realidade muito cosmopolita. E aí eu vi o Feder chegar. Aí quando eu chego aqui, tem professor cortando os pulsos na sala dos professores. Então, assim, o que fazer diante disso? Eu tive lá na Brace, diante de um trabalho de graduação, isso me inquieta. Assim. Na real, o que me inquieta é essa situação que eu vivi lá na Brace. Eu não estava conseguindo nomear até viver essa experiência. O trabalho do menino era um trabalho sobre sofrimento docente, adoecimento docente, na cidade de São João del Rei, que é uma cidade pequena de Minas Gerais. E ele é professor da rede. Não, ele não é professor da rede. Ele foi professor da rede de matemática, ele é formado em economia, está fazendo cênicas agora, pegou uma bolsa de iniciação científica e fez essa pesquisa. E aí ele fez questionário com todos os professores da rede, porque São João del Rei é um ovo, conseguiu fazer com todos os professores do ensino médio da rede municipal e estadual ali, e
tabulou dados e tal, comprovando quantitativamente quanto que as reformas neoliberais estão associadas, diretamente associadas ao sofrimento docente, ao adoecimento docente. Aí terminou, ele apresentou a pesquisa, eu virei e falei assim, eu não vou te julgar, eu juro. Mas diante disso que você está me falando, você quer ocupar a escola? Quando você se formar? Ele falou, não. Quero ser professor de teatro e iniciativas de ação cultural. Então, o que está me inquietando é como ser um professor de uma licenciatura em teatro, hoje, que quer que as pessoas ocupem a escola para que a gente possa ressignificar, reficcionalizar, refundar a escola, sem que eu tape o sol com a peneira para a merda toda, por isso que eu falo que o Paraná me inquieta, porque ele é um estado muito, não é nem contraditório, ele é muito cheio de merda, mas eu não faça com que vocês, como alunos, queiram fugir da escola. Como é que eu desperto o desejo, sem ser uma defesa do martírio, para que vocês ocupem a escola? Ou seja, o que me inquieta é como eu vou orientar a Bruna, que está lá no Tânia Varela, vivendo toda essa merda, e falar para ela, não, tem jeito, vamos lá, dá a mão aqui e vamos criar outros espaços. Aí, por exemplo, eu agora fiz esse artigo sobre planejamento, que é a minha tentativa de olhar para a BNCC e falar, tá bom, amiga, você está aí, eu não gosto de você, Não vejo verdade em você. mas vamos conversar. Te acho super incoerente, mas vamos conversar, vai. Tá bom. O que você tem para me dizer? Me ajuda a te ajudar. Você falando sobre isso, fiquei foda. E daí, eu gosto tanto da peça do Arthur, e sempre que eu posso enfio ela em qualquer lugar. E aí fiquei pensando sobre isso. Que talvez seja a intenção de ser professor nesta merda é você agir como um agente da peste mesmo. Coloquei isso, contaminar os alunos com o antídoto do neoliberalismo, né? Tipo, já que eu tô aqui, então eu vou contaminar todo mundo, foda-se, plantar alguma coisa, talvez. Acho que sim. Eu só não sei se eu gosto do antídoto, porque eu não sei se tem antídoto, mas eu acho que assim, é uma experiência, é aqui agora. É uma contaminação. Viver uma experiência aqui agora que pode ser que surta um prefeito. Mas é um pouco por aí, acho que esse surto. A Wendy Brown, se eu não me engano, fala uma coisa de contaminação. Eu gosto dessa ideia da gente reimaginar a escola, reficcionalizar a escola, criar uma outra ficção para a escola. Os artigos, né? Ciência da liberdade também, e aí pela elas estão pegando. Assim, elas estão acusando ajudar a dramaturgia com essas questões da escola, assim. É interessante você falar do recorte, porque elas também tinham zilhões de tópicos que elas queriam abordar. Elas falaram, gente, a gente vai conseguir só o primeiro aqui agora, porque não dá assim, né? Cada linha você consegue elaborar discursivamente, é muito forte. E essa história do Darcy Ribeiro, né, assim, a frase célebre do Darcy Ribeiro, a crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto, não sei se é exatamente assim. Mas é muito louco, né? Porque quando você vê o Lehmann, o que ele fez, você realmente sabe que é um projeto. Por isso que eu falo, no Brasil a coisa é tão fulanizada que até o neoliberalismo tem nome e sobrenome. No mundo inteiro não tem. A agenda neoliberal. Você vai falar, do Conselho de 1930, mas quando muito fala do Hayek, tem os teóricos do neoliberalismo. No Brasil não tem nome e sobrenome, chama Jorge Paulo Lehmann. Aí, Felipe, nossa, você tem perseguição de Jorge Paulo Lehmann. Não tem. Trabalhei com o cara. Não trabalhei com ele, trabalhei com uma discípula dele. Eu fui diretor de escola, você falou da coisa, eu terminei o ano passado como diretor de escola, assim, com a cara torta, eu tive um derrame não, uma paralisia facial.
porque eu estava numa escola e ela é discípula do Lehman, faz parte do grupo de líderes dele. O cara está fazendo. Agora, tem um ponto de resistência. Tem um ponto de resistência. É isso. Respondendo de novo a sua pergunta. Aliás, gente, uma boa notícia. Ó. Ontem saiu o resultado da aprovação do projeto de um seminário que nós estamos organizando, que vai acontecer o ano que vem aqui na UEM. Chama Segundo Seminário em Defesa da Escola, os Desafios das Artes Cênicas na Educação. Mesmo quem já se formou, você já vai estar se formando? Venham, por favor. Vai ser de 8 de setembro a 11 de setembro. Uma programação super intensa com professores da universidade e da escola básica do Brasil inteiro. Tipo, tem um professor indígena de uma escola indígena no Amazonas, um professor de Jequié, que é o interior da Bahia, numa escola militar, uma egressa do curso aqui que dá aula na rede pública do estado do Paraná. Enfim, vai ter gente nas mesas falando e vocês vão poder fazer comunicação. Então, os artigos de vocês de agora, inscrevam para comunicação no ano que vem em defesa da escola, se for sobre escola, claro. Vocês com certeza. Então, já inscrevam. E aí, por que eu estava falando disso? Porque quando a gente estava organizando, eu fiz uma defesa que a gente tinha que dividir o seminário em 2 eixos, que é motivos para desistir e motivos para resistir. Ou para existir. Porque eu não gosto de tapar o sol com a peneira. Tem um monte de motivo para desistir. Não, para desistir. Eu devo ter falado errado. Então. Tem um monte de motivo para desistir. Mas não tem só eles. E aí eu encontrei um texto do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, que fala sobre esperança. E ele fala: a esperança não é um sentimento ingênuo. Ela é calcada numa leitura muito crítica da realidade. Então, o que está me interessando agora é entender essa história da esperança para ver se eu consigo, de fato, orientar. Não era esse aí que a gente ficou pensando qual era o que faltava no texto? Vamos falar do cara? Byung-Chul Não Han. Foi o coreano. Tá. Mas eu vou colocar depois. Byung é B-Y-U-N-G, Chul, C-H-U-L, Han, H-A-N. Mas vai ficar disponível depois, tanto o vídeo, né, da fala do professor, quanto como se fosse um resumo, né, do que foi a fala, das referências, do método de dificuldade. Então, eu vou colocar depois no seu livro em parte, você vai conseguir acessar por lá também. Por mais quem se interessar. Ainda mais essa parte plural. Sim, cara, sim. O que é o Byung-Chul Han? Não, porque... Eu estou estudando na pedagogia marxista. E principalmente voltada na questão da evasão escolar, no conceito de unir as culturas dentro da sala de aula, como teatro é um dispositivo para essa pedagogia ser existente dentro da sala de aula. E aí, chegou na semana da apresentação, aconteceu que é um caos no Rio de Janeiro, que me fez questionar, tá? Estudando pedagogia progressista, mas eu pedagogia progressista para quem? Visto que eu estou querendo que o aluno leve para a sala de aula o que ele vive na comunidade dele, o que ele vive dentro de casa, e aí uma criança que está lá na favela e acorda no tiroteio, vai levar o que para ele para a sala de aula? O que eu vou te propor talvez seja para friccionar esse seu pensamento, não é para aderir a ele, tá? Em Defesa da Escola, tinha que ter aquele do Blues, que ele cita aquela... Eu não lembro o nome do autor, mas acho que no Em Defesa da Escola ele cita um autor que conta a coisa da experiência de fracasso escolar dele. É o Daniel Pennac, será? Daniel Pennac. Daniel Pennac. Diário de Escola. Diário de Escola. Tem esse livro do Daniel Pennac, não sei porque você me falou, eu lembrei dele. O Thiago, veja se faz algum sentido a minha lembrança. E ele faz narrativas, ele conta de como ele era um mau aluno.
e ele se tornou professor. Talvez você não precise ler o livro do Daniel Pennac, talvez ler Em Defesa da Escola, e o que ele fala sobre o Daniel Pennac é legal, porque tem esse lugar assim, eu acho que tem um pedaço da escola que é ok, o aluno tem que levar para dentro da escola essas suas experiências, isso marca o corpo dele, mas também você pode pensar a escola como um espaço em que ele rompe com essa realidade e pode viver outra coisa. Talvez o Em Defesa da Escola possa te ajudar a pensar justamente isso. Ele acorda, ele está no meio de um tiroteio, de repente ele vai para a escola, ele pode viver em pé de igualdade. Ele pode se descolar, porque é muito cruel o tempo inteiro você ficar sendo sempre o filho do pedreiro. Estou usando o filho do pedreiro no sentido pejorativo, tá? Nesse lugar, né? O filho do traficante. Quando ele entra na escola, ele pode não ser o filho do pedreiro. Ele pode ser um aluno. Assim como o outro, que é o filho do policial. E é lógico que em vários momentos eles vão se reconhecer como filho do traficante policial. Fazer escola significa suspender essas identidades que estão fora da escola e permitir que ali eles sejam desidentificados, eles sejam alunos. Veja, não é apagar a história deles, mas é permitir que eles construam uma outra história a partir de um ponto de partida comum. Ser aluno. Ser aluno é um ser em potencial. Porque senão, por que eu dei exemplo do filho do pedreiro de maneira pejorativa ou depois corrigido do filho do traficante nesse seu contexto? Porque senão o destino do filho do traficante é ser um. E a escola permite que essa história seja rompida e outra história possa ser construída. Ou seja, a escola faz com que a história de qualquer ser humano não seja determinista. Não é porque eu sou filho do traficante que eu tenho que ser traficante. Eu tenho outra oportunidade. Por quê? Porque na escola eu posso viver a experiência de ser capaz de ser outra coisa que não fica. Por isso que a apresentação de vocês hoje, assim, mexeu comigo quando vocês falaram assim, a gente viu que a gente é capaz. Para mim, o meu objetivo de vida é fazer com que um aluno meu se perceba capaz. Se ele se perceber capaz, posso morrer. Estou bem. Porque é isso, é tão difícil. Tudo faz tanto para que a gente não se sinta capaz. Enfim, não sei se te ajuda ou te atrapalha, mas a gente pode continuar assim. Um lugar, o primeiro exemplo que você deu da Ana falando, enquanto eu estou aqui, eu sou artista. Eu sou artista, exato. Lá fora. Exato. Percebe que não precisa de teoria para explicar? Só fazendo o link com a história da cena. Não precisei de teoria para explicar. Você captou na fala da aluna. Ela foi a filósofa. Ela foi o Rancelo. Não precisa do Rancelo explicando. Ela falou aqui, eu sou artista, e você entendeu. Naquele momento ela rompeu com as histórias de fora. É isso. Você pegou, eu escrevi, você relacionou com o que você já conhecia. Vamos pro coquetel A sal. da sal? Só finalizar, né, formalmente, como a gente está registrando também. Então, obrigada, Felipe. Achei que foi muito legal. Acho que eu tenho repetido isso nos outros encontros, mas para mim o mais potente está sendo conhecer o trabalho de vocês. Assim, acho que tem gente que ainda não falou no MEPAC, mas que ano que vem a gente quer ir passar por todo mundo. Né? Acho que como começou isso enquanto proposta, né? Agora a gente está indo para um outro lugar muito legal também com o MEPAC, mas eu quero finalizar esse projeto para a gente poder passar aí pelas investigações de todo mundo que está aqui com a gente, que vai estar com vocês. Né? Eu acho que isso, para mim, da disciplina de pesquisa é muito legal na hora de ver um trabalho e falar, nossa, eu acho que aquele prof, aquela profa pode contribuir, pode ajudar, pode indicar um texto. Né? Eu acho que, inclusive, essa roda de pesquisa que a gente vai ter na MIUT, acho que ela vai ser muito, muito legal, assim. Né? Os textos eles estão ganhando uma forma, né, muito interessante, assim. Tem conseguido chegar num lugar de sair só de uma mera comparação ali de citação para sair para um lugar de um pensamento ali sendo construído. Acho que isso está sendo bem potente assim também. E acho que esse evento também tem contribuído muito para esse lugar,
fala, nossa, né, sair daqui pensando no negócio, sair daqui uma referência nova, sair daqui entendendo que tá, né, todo mundo também sofre com esse lugar de ter que fazer escolha, de ter que, como é que eu escrevo, como é que eu começo, como é que eu escolho deixar coisas de fora. Eu acho que isso tudo também tem sido um lugar muito, muito legal, assim, de... todo mundo se descabela em algum momento da pesquisa. É inevitável. Depois, né, sei que você deve ter comentado, né? A ideia diferente. Para fugir da, por exemplo, de ter que explicar, de ter que relacionar esses reatos, né? Ter que explicar o tempo todo. O que faz o artigo? Isso no seu caso, Né? Não, veja, eu não consegui. Em vários momentos eu explico. Mas, na verdade, não foi uma ideia, foi um encontro com o autor, que é esse cara chamado Jacques Rancière. E ele desenvolve todo um estudo, não vou chamar de teoria, mas uma reflexão em cima tanto da ideia do que seria a emancipação, que é o contrário do embrutecimento. E aí ele associa a lógica explicadora ao embrutecimento. E ele desenvolve o método da cena como um desdobramento dessa reflexão dele, de um modo que você dissocia a ideia de ter que explicar tudo sempre. Agora, não significa que tem pouco rigor metodológico. Enfim, muita gente acusa ele disso. Mas eu não acho. É só você pegar um livro dele que é muito legal, chama O Mestre Ignorante, 5 lições para a emancipação intelectual. E é muito legal também que na própria fala do Felipe, ele falou no início, né? Como que eu faço tudo isso não virar opinião? Né? E acho que no meio, né, acadêmico, isso é o que mais, assim, tem embate, ainda mais pra gente que tá num campo, muitas vezes, subjetivo, né, da arte, entendendo cada vez mais metodologias ali que permitem a gente também se considerar como nosso sujeito também da pesquisa, mas ao mesmo tempo, aí eu entro na parte, né, a chata da coisa, né? Que didaticamente eu vejo que enquanto uma disciplina, por exemplo, a gente primeiro precisa entender como que é a coisa, como que são as caixinhas, como que são os critérios, como que são os tópicos todos, para depois, se a gente quiser, a gente pegar e brigar com tudo isso, falar mal de tudo isso, falar contra tudo isso, mas a gente pelo menos saber de onde vem, né? E saber, né, por que também que tem coisas que vão ser muito potentes da gente ler, da gente investigar, e tem coisas que a gente também precisa ter esse olhar crítico para entender que não, aqui a gente vê que a pessoa, né, não está falando uma coisa legal, tem as revistas predatórias aí cada vez mais aceitando quaisquer coisas, então para a gente também treinar um pouco esse nosso olhar, né, e ver que o processo, nesse início, principalmente, é isso, né, é um lugar de reconhecer também quem já veio antes da gente, enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, né? E o que existe daquilo que a gente quer fazer. Às vezes a gente chega e fala, nossa, quero falar de, sei lá, chá de rua, né? Mas beleza, então vamos lá, né? Quem já falou, o que tem, o que existe, né? O que eu posso pensar a partir disso, e nesse primeiro momento a gente está construindo muito esse lugar também, né? Então percebe, isso a gente fala muitas vezes, né? Às vezes lá no doutorado a gente consegue ali, né, bancar uma coisa e falar, não, isso aqui sou eu, né? Isso aqui fui lá, dei uma galera inteira, passei por um processo inteiro, já descrevi tudo que eu precisava descrever, agora deixa eu falar, né, sem precisar me explicar muito. Mas é um percurso, né, então eu vejo que tem muitas formas e muitos caminhos também da gente viver ele, mas, né, não deixa de ser um percurso também. Isso. Bem, obrigado, minha gente, então, todo mundo. Obrigado mais vezes, professor Felipe. E assim a gente encerra o segundo evento do MEPAC Convida, compartilhamento das experiências docentes dos profs e profs aqui de Cênicas. Obrigada. Pois eu compartilho meu plano.